E aí galera, beleza? Maestro Boggs na área em clima de Copa do Mundo, trazendo mais um fantástico e maravilhoso vídeo pra você, falando de Olavete homofóbica da Veja. Criatividade tá pegando, hein? Vamos lá, vai ser por uma justa causa. Felipe Colírio diz que gay que acha que nasce gay é frouxo. Eu vou ali buscar a lógica, já volto. Colunista da Veja, Felipe Moura Brasil, que eu pessoalmente gosto de chamar de cheira-rola do Olá, Felipe Colírio, lançou um artigo com o intuito de provar para o povo brasileiro que essa história de que gay que nasce gay é fruto de uma propaganda comunista que deseja acabar com a cultura ocidental, etc, etc. E que inclusive a mídia conservadora estava aceitando essa propaganda e que isso seria muito perigoso para nós. Adoro perigo. Aonde mídia conservadora, leia-se Fox News e uma série de veículos norte-americanos que não dizem nada a respeito sobre porra nenhuma da nossa vida. Isso num artigo intitulado Ninguém Nasce Gay e Nem Sai do Armário. Você tá falando isso por experiência própria ou você chupou umas 100 rolas pra chegar a essa conclusão fantástica? A mais engraçada dessa putaria é a base teórica e científica que ele usa pra defender esse pinico de Itu, que ele produziu lá no blog da Veja. Eu acho que a Veja tá virando lugar de fazer isso mesmo, merda. Citando os peidos orais do autor: eu mostrei como esse último, vulgo politicamente correto, é uma ferramenta revolucionária de genocídio cultural desenvolvida pela Escola de Frankfurt e destinada a desarmar a cultura ocidental para que ela não possa se defender de ataques provenientes de minorias internas ou de culturas concorrentes. Culturas concorrentes. Fia. Sinto cheiro de xenofobia. Deixa eu te contar uma novidade que talvez você não saiba. Politicamente correto não é uma invenção do comunismo. Ele veio de dentro da Igreja Católica. Seu merda. Olha, politicamente correto é uma merda de fato. Um bando de gente desocupada regulando a sua vida pra ver se você tá comendo sucrilhos com leite desnatado ou sem piada de duplo sentido. Mas além de estarem reenquadrando essa questão do politicamente correto para relativizar comportamentos preconceituosos e até mesmo criminosos, olha, isso não tem nada a ver com a Escola de Frankfurt. Esse discurso é o discurso contra o tal do marxismo cultural. E ele é um discurso bem idiota. O que é o marxismo cultural? Prestem bem atenção. Uma teoria da conspiração criada na década de 90 por William Lind, um pretenso intelectual conservador norte-americano, como se as palavras intelectual e conservador coubessem no mesmo centímetro cúbico de ignorância. Essa teoria da conspiração foi criada como um espantalho para criminalizar a busca por direitos civis nos Estados Unidos, também para acusar a corrente liberal norte-americana de comunismo. Ou seja, tudo não passa de uma gigantesca falácia do espantalho para incriminar Bill Clinton e Barack Obama como comunistas. Fala a verdade, vocês já ouviram falar disso por aí, vai? Deve ser o que ensinam nos cursos de 800 pila do Olavo, do seminário de filosofia lá do charlatão. Mas quais seriam os contos de fadas contados nessa gigantesca teoria da conspiração? De que, tendo em vista que o comunismo soviético não teria como conquistar o mundo pelas armas, a estratégia agora seria vencer pela guerra cultural, um plano secreto para substituir a cultura ocidental da moral e dos bons costumes por uma série de transgressões, como gaysismo, globalização, politicamente correto, como se a dita cultura ocidental fosse uma só, e como se ela também não tivesse influência multicultural. Falar sobre a Escola de Frankfurt hoje e aqui seria um grande problema, já que se trata de uma das mais importantes e viscerais escolas de filosofia do século XX. Não é minha pretensão aqui dizer o que foi a Escola de Frankfurt nem o tamanho da sua importância. Vou me focar em desconectar ela dessa fantasia deliberadamente inventada por William Lind. A primeira forte evidência de que isso é lorota é que os próprios inimigos do marxismo cultural não sabem dizer de onde ele vem. Uns atribuem a sua invenção a George Lukács, outros a Antônio Gramsci, assim como também a toda a Escola de Frankfurt. Os dois primeiros, o Lukács e o Gramsci, esses de fato comprometiam a sua vida e obra a causas revolucionárias, o que não quer dizer que eles tivessem superpoderes de X-Men para conspirar contra toda a humanidade. Mas não era exatamente esse o caso da Escola de Frankfurt.
De fato, eles eram marxistas confessos, mas eles tinham uma ética diferente, uma praxis diferente. Eles tinham como propósito aplicar a teoria crítica marxista à realidade da modernidade do século XX e conferir se era de fato possível produzir ciência e filosofia real dentro de um contexto acadêmico. E quando eu tenho dito aqui modernidade, leia-se primeira metade do século XX. E apesar dos pesares, eles produziram sim muita coisa interessante e talvez até muito atual ainda. Um dos textos mais fantásticos produzidos por aqueles jovens rapazes do início do século XX foi A Dialética do Esclarecimento, de Theodor Adorno e Max Horkheimer, apresentando o conceito de indústria cultural. Indústria cultural aqui seriam os meios de comunicação de massa do século XX, como imprensa, rádio e televisão. A televisão, aquele aparelho do século passado que parece com o YouTube, hoje em dia praticamente só serve como monitor de videogame. Mas o conceito de indústria cultural não é só mais um velho, novo sinônimo para mídia. A indústria cultural se caracteriza pela busca do monopólio da verdade. De maneira estupidamente resumida, vamos dizer. Os conservadores não devem gostar muito desse conceito, já que, segundo a dupla, a gênese da indústria cultural se dá exatamente nas religiões. E a gente não precisa fazer um gigantesco curso de história para lembrar que, da antiguidade para cá, passando inclusive pela Idade Média, o Estado sempre fez uso da religião para requerer o monopólio da verdade e legitimar o seu poder sob a vontade de Deus. E segundo esse mesmíssimo princípio, também faziam a propaganda nazista alemã e a propaganda comunista soviética. Pois é, as grandes inspirações para Adorno e Horkheim denunciarem os perigos da indústria cultural eram a crítica ao nazismo e ao comunismo soviético. Aonde está a coerência do marxismo cultural agora? Sem contar que outro célebre membro da escola de Frankfurt, o filósofo Habermas, aqui leia-se, filósofo de verdade, viveu tempo suficiente para dizer que a esquerda marxista estava errada e que todos os membros da escola de Frankfurt fugiram para os Estados Unidos quando a guerra foi deflagrada. Cadê o comprometimento com a causa do marxismo cultural? Aí vai um aviso para essa galera que costuma criticar a mídia culpando ela pelo comunismo, pelo gaysismo, etc e tal. Pode criticar a mídia não, tá? Isso é marxismo cultural. Uma das coisas que eu acho mais engraçada é que toda essa histeria ela foi deliberadamente inventada para atacar liberais nos Estados Unidos. E os ditos liberais de direita aqui no Brasil estão comprando e estão reproduzindo essa conversa fiada de que devemos defender a família tradicional contra essa revolução cultural gramsciana, gaysista, comunista e a porra toda. Né, Constantino? Que papelão, hein, bicho? Agora, o fato do marxismo cultural ser uma bobagem, sabe, não quer dizer que a escola de Frankfurt também seja 100%. A própria teoria da indústria cultural, além dela utilizar aquelas categorias sociológicas ultrapassadas, burguesia, proletariado, se você leva ao pé da letra a noção de indústria cultural, você acaba fomentando as maluquices do imperialismo norte-americano tentando dominar o mundo. É engraçado, inclusive, como a mídia virou bode expiatório daquelas pessoas que querem colocar a culpa nos outros para tomar o poder. O fato do marxismo cultural ser um espantalho inventado pelos conservadores norte-americanos não quer dizer que Marx estivesse absolutamente correto em suas teorias ou que o comunismo seja de fato a solução para o resto do mundo. Tá tendo jogo do Brasil, tem pipoca em casa. Isso também não inocenta Cuba, União Soviética e adjacências de serem ditaduras sanguinárias e totalitárias. Só para deixar bem claro, cuidado para não cair nessa falsa dicotomia idiota de quem critica Olavo é comunista ou quem não gosta da ideia de votar em mensaleiro é coxinha. Isso está levando o discurso político no Brasil para um poço de mediocridade sem fim. O que eu quero dizer é que existem muitas razões sim pelas quais a gente deve condenar o comunismo. A gente deve sim se esforçar em tentar tirar o PT do poder pela saúde de nossa democracia e pelo bem-estar do povo brasileiro. O que eu quero dizer é que o marxismo cultural não é uma dessas razões pelas quais a gente deve combater o PT. Voltando lá ao artigo do aluninho queridinho do professor Raimundo, é baseado nesse espantalho que eu acabei de descrever
que o Felipe Colírio quer provar que essa história de nascer gay e sair do armário faz parte de uma propaganda comunista para dominar o mundo. Se essa frase parecia ridícula para você, agora deve estar complicado. Basicamente ele tenta justificar uma mentira com outra mais ridícula, desprezando anos e anos de pesquisa científica sobre o assunto, como se pesquisa científica fosse pré-requisito pra gente respeitar as pessoas. A coisa fica ainda mais preta quando ele tenta invocar genética pra provar que tá certo. Fica parecendo aqueles comentários lá da Marisa Lobo sobre genética, vocês lembram? Caralho. Ele também cita uma multidão de ex-gays para provar que a homossexualidade na verdade é uma questão de escolha. Tu tá falando o quê? Daquele grupinho de apoiadores da Marisa Lobo no Facebook? Ah, vá. Faz assim então, pega esse monte de ex-gays e faz uma parada gay em Nova York. Aí a gente vai ver. Olha, eu não gosto de apelar pra autoridade, mas como o Felipe Colírio lá, para defender o charlatão do Olavo de Carvalho, usou de apelo à autoridade quando mostrou no blog da Veja uma lista de supostas celebridades apoiadoras do Olavo, eu vou aqui me permitir fazer o mesmo. Tem um excelente vídeo do Eli Vieira, leia-se, geneticista de verdade. Ele explica que, de fato, as causas da homossexualidade elas são multideterminadas. Existem influências ambientais, sim, mas também existem influências intrauterinas. Provavelmente devem haver também influências culturais, influências de educação, mas existem indicativos de influência genética sim, eles não devem ser desprezados. As causas da homossexualidade são de um complexo orgânico e psicológico que vão muito além de se achar um simples gene gay, o que não quer dizer que um homossexual tenha poder sobre essa variável, o que não quer dizer que seja uma escolha. Tem também um vídeo do nosso amigo Pirula, leia-se, biólogo de verdade, onde ele explica essa questão do ex-gay, que existem razões biológicas para a gente acreditar que a homossexualidade ela pode sim transitar da homossexualidade para a heterossexualidade e vice-versa, o que não quer dizer que isso seja uma escolha ou que haja uma cura para isso. O vídeo do Oliveira, inclusive, é aquela famosa resposta ao Malafaia. O vídeo do Pirula ele fez no meio daquela viagem lá, por causa do doutorado dele. Esses vídeos que eu estou linkando aí na descrição do meu vídeo não são exatamente material acadêmico. Para estuprar um artiguinho da Veja escrito pelo pupilo do filósofo charlatão tá de bom tamanho, né? Talvez seja cultura e erudição demais para aquela Olavete. Pupilos daquele charlatão ordinário digno de se mijar na cara. Esses conservadores, eles precisam do discurso de que a homossexualidade é uma escolha, porque pega muito mal também, né? Porque vai ficar zoando o mudinho que nasceu mudinho porque ele é um cara que não conversa com as pessoas. O problema dessa gente cega é que eles não se enxergam. Achou esquisita e de mau gosto a comparação com pessoas que têm condições? Pois eu já vi esse discurso já. É num vídeo do padre Paulo Ricardo, aonde ele tentava fazer uma distinção entre homossexual e gay. Um homossexual não é um gay. Um gay é uma pessoa que está engajada politicamente. E essa pessoa engajada politicamente, ela tem uma agenda. A decisão do Supremo Tribunal de nosso país foi uma vitória da ideologia gay. Mas esta vitória da ideologia gay significou uma derrota para o homossexual real, concreto e verdadeiro. Aquele rapaz ou aquela moça que você conhece e sabe o drama que ele vive. Para ele, o homossexual é aquela pessoa que precisa ser acolhida e respeitada na sua condição. Na sua condição de ser condição de sexualmente retardado. Já o gay não, o gay manda tomar no cu porque ele é comunista. Se bem que tratar homossexual como retardado não é novidade pra essa galera. Para essa turminha de conservadores idiotas, essa questão do ex-gay, dessa necessidade que a homossexualidade seja uma escolha, isso é muito importante para eles, porque é isso que eles precisam para relativizar os seus preconceitos. Tá reivindicando liberdade de expressão quando de fato estão fazendo agressão verbal gratuita. E ora, vejam só, ficar se vitimizando depois. E é exatamente isso que o Felipe Colírio faz na sequência do texto. Americanos por todo o país estão recebendo ameaças de morte por se posicionarem contra o casamento gay, tipo o que aconteceu no caso Dover, onde professores foram ameaçados de morte por se recusar a ensinar
design inteligente e por ensinar evolução na aula de biologia, é isso? Em ao menos uma dúzia de estados, ativistas pró-casamento tradicional foram atacados fisicamente e feridos por distribuir material de apoio a projetos de lei pró-casamento tradicional. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Eles foram encher o saco de cidadão, a cidadão ficou puto, mandou tomar no cu, aí fica chateado, é isso. É o tipo da coisa que eu faria se alguém me enchesse o saco por mais de um minuto pra eu ir na missa. Mas enfim, define pra mim o que é um defensor do casamento tradicional. Por acaso é alguém que tá lutando pelo fim da proibição do casamento religioso, é isso? Em que lugar dos Estados Unidos casamento religioso é proibido? Conta pra mim. Faz o favor de apontar? Obrigado. Aí vem aquela porra daquele papo de família tradicional. Defensor de família tradicional, por acaso, é aquela pessoa que luta pelo direito de espancar o filho se ele apresentar comportamento gay, é isso? Aí você tá lutando, você tá defendendo essa gente, é isso que eu tô entendendo? Aqui. Depois é linchado na rua, vai pedir ajuda pra Raquel Sherazade. Continuando. Por toda a América, estado de retardamento muito profundo aqui. A gente sabe que a pessoa tá completamente idiotizada quando ela não é americana, mas ela se refere aos Estados Unidos como América. Mas vamos lá. Por toda a América, proprietários cristãos estão sendo assediados por se recusarem a alugar imóvel a homossexuais e transexuais, apesar de suas objeções morais a tal estilo de vida. Sabe? Isso não é objeção moral a um estilo de vida. Isso aqui é crime de preconceito. Isso aqui. Negar comércio de produtos e serviços a uma pessoa em função da sua orientação sexual é crime. E se isso não é nos Estados Unidos, pelo menos deveria ser. É isso que eu acho engraçado, né? Quando ladrão de galinha de menor é linchado na rua até a morte, né? Esse pessoal bate palma. Mas esse tipo de bandido aqui que ele tá descrevendo merece respeito. Fazer o seguinte, eu vou prender o Felipe Colírio numa cadeira inquisitória, porque eu não concordo com o estilo de vida dele. Ficar puxando o saco de bandido na Veja. Olha, cara, isso aqui que você tá fazendo é de uma desonestidade tão grande, sabe? Chama-se relativismo moral, pra justificar um preconceito criminoso e covarde. E eu realmente não entendo o que esse cara tá fazendo na equipe da Veja. Por mais que me digam que a Veja é um reduto de conservadores ignorantes, não dá pra acreditar que um articulista fantástico como Stephen Kunitz frequentava o mesmo clubinho de idiotas que hoje frequenta o Felipe Covarde Colírio. Gente como o Felipe Colírio e o charlatão lá, o Olavo de Carvalho, vocês tinham que estar na cadeia, junto com o Genuíno. Mas não é cadeia chique não, sabe? Tipo cela presidencial, pra político e criminoso de colarinho branco. Lá que a filha do Genuíno ficou chorando as pitangas porque tinha goteira. Ui. Vocês tinham que estar naqueles esgotos de gente fétidos e porulentos. Pra vocês ficarem no mesmo nível da filosofia que vocês propagam. Seu bandidinho, covarde e homofóbico de merda. E eu queria aproveitar pra jogar uma coisa na cara da galera que vai ficar aí enchendo o saco nos comentários, xingando de petralha e a porra toda. São vocês que elegem o PT. Vocês são os grandes cabos eleitorais do Lula e da Dilma. Vocês acabam com qualquer chance de oposição sensata ao PT. As coisas que essa gente fala aí, ó, o padre Paulo Ricardo, todos vocês, seguidores do charlatão Olavo de Carvalho, incluindo o aprendiz de Olavete aí, o Felipe Colírio, a culpa do PT é de vocês. Porque vocês são a prova de que qualquer bosta é melhor do que vocês. Inclusive, voltar aqui, né? Já faz alguns meses, né, que o Olavo de Carvalho ficou insinuando que ia me processar. Cadê a porra do processo? Cadê aquele filho da puta pra me processar? Não vai processar não, sabe por quê? Você já viu traficante de drogas entrar na justiça pra cobrar dívida de usuário? Por isso que aquele bandido não vai me processar. Trocando em miúdos, a culpa do PT é do povo? É do povo que vota no PT? É claro que é, mas também é de vocês. De vocês que são a prova que mais vale um mensaleiro corrupto do que um homofóbico, um racista, um intolerante confesso. E vocês são a prova de que é tudo isso que a gente tem para oferecer para o Brasil, incluindo essa belíssima Copa do Mundo. Muito obrigado e muito boa sorte, campeões!